Eu quero atualizar todo mundo aí do que torce para o São Paulo Futebol Clube. E eu quero atualizar sobre essa situação do Mike do Palmeiras, o lateral direito que o São Paulo poderia comprar, né? Trazer pra cá pra jogar. Qual que é o plano do São Paulo? Aliás, o plano do São Paulo é de trazer 3 reforços, tá? O São Paulo, enquanto diretoria, ele se preocupa com 3 reforços. Ele considera que 3 posições precisam de jogadores. E nós vamos atualizar aqui agora. O Hernan Crespo, novamente muito solicitado, muito pedido pela torcida. Eu tenho uma situação para atualizar aqui também do Crespo e trocar uma ideia sobre o Crespão da Massa. E lembra do Crespão da Massa? O Antony, ele pode ser comprado pelo Bayer Leverkusen e fazer dupla de ataque ali com o Lucas Ferreira do São Paulo. Também quero atualizar sobre isso e o quanto que o São Paulo poderia faturar somente com esses 2 caras, o Antony e também o Lucas Ferreira. Além disso, o Matheus Alves no CSKA, vou falar sobre Lucas Moura, Oscar, e tem uma atualização lamentável sobre Ferreirinha. Juan Tressoldi, uma atualização boa, top, então vai ser muito bacana. Eu quero falar com você sobre tudo isso que está rolando aqui now. Chega nesse like então aí, vamos lá, você não precisa fazer nada, só chegar no like, que custa nada, dá se inscreva no canal e vem comigo, compartilha aí, espalha a palavra, tamo junto. Tamo junto então. Quero começar por um assunto bom. O Antony pode ir embora para o Bayer Leverkusen, lá da Alemanha. E se ele for para lá, ele vai custar, o Manchester falou que não vende por menos de 50 milhões de euros, tá? E dá uns 322 milhões de reais. E aí o São Paulo, ele já perdeu aquela porcentagem que ele tinha do Luca. O que ele teria agora era o mecanismo de solidariedade, que é aquele clube formador lá pela FIFA. E aí o Manchester, ele quer vender por 50 milhões de euros. Se vender, falei dólares, euros, se vender por 50 milhões de euros, porque o Manchester pagou 100 milhões de euros lá no lá no Ajax, lembra disso? Quando o São Paulo vende o Antony, o São Paulo vende por uns 70, 80 milhões de reais para o Ajax. O Ajax chegou e comprou. Não, foi até menos. Mas depois que o Manchester compra ele, o São Paulo, ele ganhou uma fortuna. Ele custou 100 milhões de euros. O São Paulo ganhou uma grana e tá recebendo parcelado. Daria uns 100 milhões de reais só por essa revenda aí. O Ajax indo para o Manchester. Então o São Paulo tá ganhando, mas vamos dizer que já ganhou. Ganhou uma fortuna na venda do Antony e depois ganhou uma outra fortuna com ele indo para o Manchester. Lá no Manchester ele deu errado. E foi agora para o Betis. Agora no Betis emprestado, ele deu a volta por cima de novo. Ele já tá na seleção brasileira, não jogou, mas ele está lá e ele é um jogadorzaço que tá jogando pra caramba no futebol espanhol. Então o Bayer Leverkusen olhou e falou, quero levar. E aí ele pode pagar os 50 milhões de euros. Com isso, o São Paulo ganha mais 12 milhões de reais só na transferência do Antony. Então assim, olha como é bom, né? Você formar um cara desse nível. Olha que coisa mais maravilhosa. Vai render, eu não lembro quanto que ele custou no Ajax, foi 20 milhões de euros, 100 milhões de reais, 70. Eu confesso que eu não me lembro. Até porque o São Paulo segurou uma bela porcentagem pro Ajax vender na Europa. E deu certo. O São Paulo pegou uma grana aí com o Manchester. Então se o cara ganhou, vou chutar, 70 na primeira venda, 100 na segunda, é um cara de 170. É o que precisava custar mesmo. Ganhar mais 12 agora, ele vai somando. É muito top de pensar. E aí o Bayer Leverkusen, ele não pararia por aí. O Bayer Leverkusen está mandando olheiros, ele tá de olho, sondando, ele quer levar o Lucas Ferreira. Depois eu vou atualizar sobre o Matheus Alves, que é do CSKA. Tinha a sondagem do Barcelona, tá? Depois a gente fala sobre o Matheus Alves. E tem também o Rian Francisco, que eu tô terminando de fazer uma apuração aqui, mas o que eu tô sabendo é que o Paris Saint-Germain vem babando e vai levar. Aí é o Paris, né? Não é muita grana, é muito dinheiro mesmo. Então o Paris, se chegar pra levar o Rian Francisco, é um time que pagou 100 milhões no Beraldo. 100! Portanto, o Rian Francisco é 200, se os caras quiserem, eles pagam. Então é coisa... Depois eu trago o detalhado do Rian Francisco. O Lucas Ferreira, ele também pode pegar o caminho do Antony e ir para o mesmo Bayer Leverkusen. E aí o São Paulo, ele estaria recusando propostas de 10 milhões de euros por jogadores assim. Então ele deve pedir 15 pelo menos. Os 15 milhões de euros lá na conversão ficaria 15 vezes 6 praticamente, porque são euros, né? Então 15 vezes 6, você tem 15, 30, 60...
90, certo? 15 vezes 6 dá 90 milhões de reais. Dá até mais, é 6 e pouco. Os 15 milhões dá uns 98, 97 na cotação atual. É quase 100 milhões de reais. Então, se o São Paulo acabar que o Leverkusen disser assim, ó, vou mudar aqui meu ataque. Agora eu quero ter Antony e Lucas Ferreira aqui para compor o meu ataque. O São Paulo pode beliscar nessa brincadeira uns 112, 110 milhões de reais. Fica muito top, hein? É uma mudança de patamar. Ainda mais considerando que o São Paulo tá babando para comprar um centroavante e o Rian Francisco, ele não é que ele não deve jogar no São Paulo porque o Zubeldia não quer e tal. Isso é fato. O Zubeldia, ele relutou demais em colocar o Rian Francisco, né? Mas o São Paulo deve estar com um plano perfeito para vender o Rian. Eu detesto a ideia. Eu digo plano perfeito de grana, financeiramente falando. Não é um plano perfeito de perder um dos que pode ser o próximo fenômeno de centroavante no mundo. E aí você fala, nossa, que plano perfeito perder o cara, né? Não é assim também. Agora, digamos que nós temos a realidade, Belmonte e Zubeldia, onde o Rian Francisco pro Belmonte é terceiro reserva. Pro Zubeldia, olhe lá se é pra jogar. Aí você tem esses dois caras aí no São Paulo, Zubeldia e Belmonte juntos. Aí você soma, né, um com o outro, você fala, caramba, olha o que sobrou aí, né? É o Moreira emprestado pra Europa. É o William Gomes desvalorizado e vendido a troco de nada pra Europa. Então, considerando a realidade que bate a nossa lata aqui do Belmonte e Zubeldia juntos, o Rian tá em maus lençóis para jogar no São Paulo. Então, considerar também que ele pode render pro São Paulo 150, 200 milhões de reais, eu acho maravilhoso. Honestamente. E aí o São Paulo tá buscando lá pelo Carlos Vinícius, tal, vai querendo um centroavante que vai vir bater cabeça ali com André Silva e Caleri, né? É um cara que vem com características muito parecidas, né? Um pouquinho mais alto. Pode ser um bom jogador pro São Paulo, né? Mas é caro. E aí o Caleri já é caro, o André Silva já é caro, sabe? Você coloca 3 caras caros e só tendo uma posição. Coisas que só se vê no São Paulo. Tem mais também por aí, que paga carésimo pra cara da mesma posição, né? Então é lamentável pensar que hoje é Carlos Vinícius e pra custar 1 milhão por mês quase, é estranho. Mas tudo bem, vamos pensar pelo melhor. Acaba que o Caleri, sei lá, volta ou não volta mais, fica só André Silva e Carlos Vinícius pra fazer uma posição ali, pode até ser, né? Torcer pelo melhor, mas o Rian Francisco deve realmente ir embora. Nem é sobre ele, é sobre o Lucas Ferreira que eu tô falando. Mas esse aí o mundo já viu o tamanho da qualidade dele e pode ser também que ele vá embora, tá? Os 3 reforços que o São Paulo busca seriam centroavante, óbvio, um atacante de beirada de campo, que não é só beirada, mas um atacante polivalente, que faça ali as 3 posições do ataque. E o São Paulo tem também esse plano de ter um meia craque, né? Então tendo esse meia craque, meia do nível do Lucas Moura, um meia que pode chegar e destoar, destruir com o futebol aqui, tudo isso pode acontecer. Agora, o que o São Paulo estaria fazendo era uma sondagem no Mike, lateral do Palmeiras, e esse Mike, se chegar no São Paulo hoje, é um cara que chega, põe a camisa e joga titular, né? Nós temos o nosso Mike e o nosso Igor Felisberto, que são 2 jogadores muito promissores. O Igor Felisberto acaba de fazer 18 anos, então ele tá totalmente pronto para jogar. O Mike já tem acho que 20, 21. Ele já tá mais do que pronto. E o Zubeldia usou o Ferrarese e usou esse novo que chegou aí, que é o Cédric Soares. O Cédric Soares começou razoavelmente bem, depois da renovação o futebol derreteu e nos últimos jogos tá entregando a rapadura. E o Ferrarese, que é aquele quebra-galho, aquele tapa-buraco, que é um ótimo zagueiro, péssimo lateral, não péssimo, não é dos piores laterais, mas é um lateral, é um improvisado, um zagueiro pesadão, né? E aí você vê nos últimos jogos, o Ferrarese entrando, ele também esteve muito mal. Não só o Cédric, mas também o Ferrarese. Então, deu um alerta ali que o São Paulo precisa de um lateral. O Igor Vinícius, que muitos não gostam, eu já falei sobre isso, não quero ficar me repetindo, o São Paulo mandou ele procurar clube. A surpresa pra alguns aí, não pra mim, tá? Eu já sabia. Quem tá comigo aqui me acompanhando sabe que eu gosto do Igor Vinícius e gosto mesmo. Agora, muita gente aí deve ter ficado surpresa que quando o Igor Vinícius chegou, tá bom, o São Paulo não quer mais, o agente dele pegou e colocou assim, o Igor Vinícius tá no mercado, Corinthians, Santos, Vasco, Fortaleza. Sabe o que quer dizer esses 4 times quererem o Igor Vinícius? Corinthians, Santos, Vasco e Fortaleza. Vamos lá. Corinthians, rival.
endinheirado, tá quebrado, mas gasta dinheiro com jogadores. Então é grana. Já um time da Série A, um time aí forte, Corinthians. O outro é o Santos, que tá quebrado, mas tem o Neymar, né? Contratou pagando ali aquele lá, o Tassiano, o Tiquinho ganha 1 milhãozinho por mês. É time da Série A que quer se reerguer. Então é um Santos, né? Não é brincadeira, tá morto hoje, mas é o Santos, né? Que tá com o Neymar lá. Então, tipo assim, 2 times da Série A. O outro é o Vasco, que é SAF, que o Pedrinho tá tentando dar a volta por cima e montar um time competitivo para não cair esse ano. 3 times da Série A. E o outro é o Fortaleza, que numa queda de braço recente que o São Paulo levou o Marinho. São Paulo fez proposta, o Marinho preferiu o Fortaleza. E numa outra queda de braço, o São Paulo queria o Paulo Fernandes e os caras levaram também. Né, tem o técnico Vojvoda que tá mal agora, mas é um técnico de muita longevidade, um trabalho duradouro. Um time do Fortaleza que, apesar de estar num polo de futebol que ganha menos, né? Eles estão do Ceará, eles não são um time das grandes capitais, aí, tipo Rio de Janeiro e São Paulo, talvez até Minas, né? Onde tem muito dinheiro envolvido. O Fortaleza faz um trabalho excelente, cara. Então é um time que, se for levar o Igor Vinícius, ele vai ter um projeto de carreira pro cara. São 4 times da Série A. Fortaleza, que é sempre uma pedra no nosso sapato. O Corinthians, que é sempre uma pedra no nosso sapato. O Santos, que é o Santos, e o Vasco, que é o Vasco. 2 times que estão mal, mas que são 2 times gigantescos. Esses 4 times querem o Igor Vinícius. Eu te pergunto, você não acha esquisito? Eu sei que muita gente, né, que faz o que eu faço aqui, critica bastante o Igor Vinícius. E sei lá, cara, a voz propaga mesmo, mas eu acho que o São Paulo tá cometendo um erro. Se tivesse lá o Cicinho, quem é nosso lateral? O Cicinho. Eu reserva é o Wilsinho. Caramba, manda o Igor Vinícius embora, não tem problema nenhum. Agora, quando você tem o Cédric Soares e o Ferrarese, aí o Igor Vinícius, assim, nossa, não, para, tá, desculpa. Bom, tem uma notícia aqui que ela é triste, mas acaba sendo boa pro São Paulo. E eu falo isso com dor no coração. Juan Tressoldi, gosto muito de você, cara, muito mesmo. Só que o teu preço é carésimo pro São Paulo. Você é um zagueiro reserva. Então você é caro. E o que eu tô sabendo é que o Juan Tressoldi se realmente se machucou mesmo. Não é machucou, volta em uma semana, é machucou mesmo. Então o São Paulo tá no Sassuolo lá pedindo pra estender o empréstimo. Claro que o Sassuolo estenderia, porque tem uma notícia que o Sassuolo quer o cara de volta. Só que aí você constata a lesão, por que eles querem de volta? Pra pagar o salário de um cara machucado? Não. Prefeririam deixar no São Paulo, só que eles devem querer pôr a cláusula de obrigação de compra, né? Que o São Paulo seria obrigado a comprar, mas o São Paulo, ele quer só o empréstimo agora. Tá, todo dia acorda um esperto e um burro e se encontrarem da negócio, sabe aquela máxima? O São Paulo tá querendo passar a perna, o Sassuolo tá querendo passar a perna no bom sentido, nada errado não. O São Paulo quer o empréstimo, lógico. O Sassuolo quer o cara de volta ou que venda, lógico. E não chegaram a um denominador comum. Mas o que é uma página nova da história é que a contusão do Ferrarese, do Tressoldi, que é triste, tá? Não tô aqui nossa, machucou, não precisamos comprar. Não é isso não. Eu nunca vou comemorar a contusão de ninguém, sinceramente. Tem um aí que eu comemoro, que era do Corinthians, foi pro Cruzeiro. Esse eu comemoro. Não é o goleiro não, mas eu não vou comemorar nenhuma contusão de ninguém. Sério, não vou. De jogador nenhum, nem do Fagner, vamos dizer assim. Mas eu não vou nunca comemorar a do Tressoldi, que eu gosto muito dele, mas ele é caro pro São Paulo e essa contusão pode determinar que ele não vai ser comprado mais. E o fato dele não ser comprado, não a contusão, dele não ser comprado, pra mim é uma boa notícia, tá? Eu acho que tem Sabino, tem Ferrarese, que são reservas, de Arboleda e Alan Franco, que eu adoro esses 4 caras, adoro o Tressoldi. É o momento que o São Paulo tem 5 excelentes zagueiros, 5. E não precisava de tudo isso, sinceramente. Você não precisa de 5 zagueiros pra fazer um time que não toma muitos gols. Um goleiraço. Eu acho que o Tressoldi, ele tem que ser feliz sim. No Botafogo, no Sassuolo, mas no São Paulo o momento não é pra ele. Fosse alguns anos atrás, época de... Não vou citar o nome pra não criticar ninguém, mas 5 anos atrás, 6, 7, 8, tá louco. Esse cara ia virar ídolo no São Paulo. E ó, o Lucas Moura e Ferreirinha e Oscar. O Lucas Moura deve voltar para o São Paulo, já para jogar aí talvez depois do Mundial. O Oscar também. E o Ferreirinha, ele foi constatado que o pé dele lá tá com problema e é por conta de carga. Então, perigas o São Paulo não ter o retorno de nenhum
jogador retornando agora aí da contusão. Tem o Marcos Antônio, mas Ferreirinha, Lucas Moura e Oscar não devem jogar contra o Vasco. O jogo contra o Vasco é só na quinta-feira que vem. Não é no fim de semana, né? Então o São Paulo deu sorte, porque ele não vai jogar na terça, que normalmente joga. Quarta-feira ele tem um dia a mais, que é quinta. O último jogo antes da parada do Mundial. O São Paulo se tá preocupado em recuperar jogadores como esses 3 caras, é importantíssimo ter prazo. É claro, tem que ganhar do Vasco. Se ele ganhar do Vasco, fica lindo. Para pro Mundial e aí você tem aquela paz, né, pra recuperar todo mundo pro jogo depois, que é contra o Flamengo na volta do Brasileirão pós-Mundial, que é a parada de um mês. Mas se você perde pro Vasco, aí você vai dormir quase que numa zona de rebaixamento ou talvez na zona e fica uma bagunça, né? Aí é crise pra tudo que é lado. E muita gente tem pedido aí pro São Paulo trocar de técnico agora. E o que a galera tem falado pra mim mais, e não é nada de errado de pensar, é o técnico Hernan Crespo no São Paulo. O Hernan Crespo, ele poderia vir para o São Paulo, né? Porque é um cara identificado com o torcedor são paulino, identificado com o clube do São Paulo. O Crespo, naquela sua, sabe, aquela pessoa gentil, um cara carismático, um cara diplomata, assim, digamos assim, um diplomata no bom trato com seres humanos. Ele é um cara que ele tem a porta aberta até mesmo com quem o demitiu, que é o Casares, o Belmonte, esses caras é que trocaram ele. Os caras estão segurando hoje o Zubeldia, mas é muito arriscado de pensar, né? E o São Paulo, ele não pode mais esperar. Apesar do sonho de ganhar a Libertadores, que o Zubeldia também tem, o trabalho da Libertadores, se o Zubeldia perde amanhã ou depois, vão dizer assim, ó, tá bom, né? São Paulo não tinha time pra ganhar a Libertadores. E aí nós saímos da Libertadores. Se perde a Copa do Brasil, o mesmo discurso. São Paulo não tinha time pra ganhar a Copa do Brasil. E aí, beleza. E como é que faz no Brasileirão? Porque no Brasileirão você não perde. Você já pensou nisso? Você não é eliminado. Você é rebaixado. Então não daria pra chegar... São Paulo caiu, né? Tudo bem. Não tinha time pra ficar na Série A. Pera aí. Então a coisa ficou... Isso não existe, esse discurso. Né? O São Paulo não pode cair. Num país aí, num campeonato que tem aí o Mirassol, que tá jogando bola, mas é o Mirassol. Olha o nível dos jogadores do investimento. Juventude e Sport já devem cair. Santos tá caindo pelas tabelas também. Então Juventude, Sport e Santos. O resto tá se recuperando, que é o caso do Grêmio. O Inter tá abaixo lá, mas o Inter pode voltar do nada. Fortaleza pode voltar a ganhar, são times que estão acostumados com a Série A. Quem não tá acostumado a ficar nessa berlinda que tá é o São Paulo. Então tem o Vasco, tem um monte de time aí que o São Paulo tá fazendo um monte de confronto direto. O São Paulo, qual que é a diferença dele pro Vasco? O Vasco trocou de técnico e tenta evoluir com o Diniz agora. Pode dar uma arrancada de 10 vitórias seguidas e o São Paulo não. E aí? Aí o São Paulo cai? É mais ou menos assim a conversa. Tá todo mundo se desdobrando para não cair, menos o São Paulo. O São Paulo tá pensando hoje em vender os caras da base e o Zubeldia não usar o que tem, né? Então o São Paulo de Zubeldia, ele tá acomodado ali na zona de rebaixamento. Tá bonito, não tá bonito. E o Crespo seria esse chacoalhão. Muitos torcedores que estão pedindo Hernan Crespo hoje, eles estão pedindo porque o Crespo ele conseguiu fazer um trabalho formidável no Paulista, um trabalho que resultou num título, só que ele foi tão exageradamente exaustivo que acabou quebrando os caras e chegou no Brasileirão, o Crespo começou a cair pelas tabelas. Agora, tendo a parada do Mundial, essa pausa de 30 dias, seria para muitos o momento ideal para trocar de técnico e entregar esse elenco do São Paulo, mais os reforços que vão chegar de fora, mais os retornos do departamento médico para um técnico novo, no caso o Crespo, para recuperar o São Paulo e conseguir fazer futebol com 30 dias de pré-temporada, que seria uma intertemporada, uma pausa para o Super Mundial inédito que nunca aconteceu aí. Então, Crespo no São Paulo hoje, ele passa a ser uma realidade, desde que a diretoria do São Paulo interprete que é o momento de trocar. Para isso, tem muito torcedor são paulino que falou comigo, falou, Jubão, desculpa, tô rezando pro São Paulo perder pro Vasco pra trocar esse técnico. Chegou neste nível. Muitos torcedores do São Paulo torcendo contra o São Paulo contra o Vasco, só ali.
pra trocar de técnico porque o desespero é tamanho. Aí é complicado. Diretoria, vamos coçar aí, vamos sair da zona de conforto, porque não tem nada confortável acontecendo no São Paulo hoje. Beleza? Então,